Meu querido filho, preste atenção à minha voz, pois falo com urgência, não para assustá-lo, mas para despertá-lo, prepará-lo e colocá-lo sob a sombra das minhas asas. Quando digo aviso, seu lar não está mais seguro. Abra-o até 27 de novembro. Não estou falando de fechaduras terrenas ou portas de madeira e metal. Estou falando da porta do seu espírito, a porta do seu discernimento, a porta da sua obediência e a porta da sua consciência. Estou chamando você para abrir o que permaneceu fechado por tempo demais. Muitos protegeram seus bens materiais, mas negligenciaram os portões da própria alma. Muitos trancaram suas casas com ferrolhos fortes, mas deixaram seus muros espirituais derrubados, abertos ao sussurro do inimigo. Filho, ouça com atenção. O que ameaça muitos nesta hora não é o abalo das nações ou a turbulência na sociedade. É o sono que tomou conta de seus espíritos. É a cegueira que se recusa a ver os planos das trevas que se aproximam sorrateiramente. Seu lar se torna inseguro quando a vigilância se perde, quando a oração se torna monótona, quando minha voz é ignorada e quando o inimigo ganha terreno através do esgotamento, da distração, da amargura, da falta de perdão e da negligência. Quando digo que seu lar não é mais seguro, estou lhe alertando sobre as intrusões invisíveis que o inimigo busca fazer. Ele quer entrar pelas frestas criadas pelo medo, pelas brigas, pela divisão, pela negligência espiritual. Mas estou chamando você a abrir a porta não para o perigo, mas para mim. Abra-a com obediência, abra-a com arrependimento, abra-a com prontidão espiritual, pois quando a porta se abre para mim, todo movimento demoníaco perde seu poder. Quando o rei entra, o ladrão é exposto. Quando a luz entra, todas as sombras fogem. Não interprete mal minhas palavras. Não estou dizendo para você fugir de sua morada ou abandonar o que lhe confiei. Estou dizendo para você despertar, para se tornar espiritualmente alerta. Estou lhe dizendo para abrir a porta para as minhas instruções antes de 27 de novembro, porque uma mudança está chegando, um momento de revelação, um momento em que o que estava escondido atrás do véu começará a aparecer abertamente. Esta não é uma data de destruição, mas uma data de revelação. Eu falo em estações, em tempos determinados, e desejo que meus filhos reconheçam a hora em que vivem. Seu lar se torna inseguro quando minha presença não é mais bem-vinda como fundamento. Seu lar se torna inseguro quando vozes contrárias ao meu espírito dominam sua atmosfera. Seu lar se torna inseguro quando o inimigo é tolerado em vez de repreendido. Muitos permitiram que a amargura se sentasse em suas mesas, a inveja dormisse sob seus tetos, a raiva permanecesse em seus corredores e o pecado secreto ocupasse seus armários. E por causa dessas coisas, o inimigo se sente convidado. Mas estou chamando você para abrir seu lar para mim, não apenas em palavras, mas em prática, em postura, em entrega. Entendam, filhos, nas Escrituras houve momentos em que um lar foi protegido porque minha presença o preenchia. E houve momentos em que a destruição entrou porque minhas instruções foram ignoradas. Quando Israel estava no Egito, as casas cobertas de sangue permaneceram sob minha proteção, embora a morte tenha se alastrado pela terra. Quando a viúva abriu sua casa para o profeta Eliseu, seu azeite se multiplicou e seus filhos foram salvos da escravidão. Quando a sunamita preparou um quarto para meu servo, preparei um milagre em seu ventre. O lar se torna inseguro somente quando se recusa a acolher minha presença. Vejam Ló. Sua casa se tornou insegura porque ele construiu sua morada perto de uma cidade mergulhada na maldade. Ele tolerou o que chamei de detestável, e o inimigo continuamente pressionou sua porta. Vejam Sansão. Sua casa espiritual se tornou insegura porque ele abriu seu coração para Dalila, e não para mim. Vejam o rei Saul. Seu reino se tornou inseguro quando ele escolheu a desobediência em vez da honra. Mas vejam Noé, sua casa se tornou o lugar mais seguro da terra, porque ele obedeceu à minha voz, mesmo quando o mundo zombava dele. Então ouçam-me agora, estou chamando você para abrir a porta da sua obediência antes de 27 de novembro, porque o inimigo tem testado os portões, rondando sua vida em busca de um momento de fraqueza. Ele tem observado sua família, tentando encontrar vulnerabilidades. Ele tem examinado suas emoções, buscando pontos de entrada através do desânimo.
mas estou lhe dando o aviso antes do ataque para que você possa se levantar, para que possa fortalecer os muros, para que possa expulsá-lo com autoridade espiritual. Abra o que foi fechado. Abra as Escrituras novamente. Abra seu coração para o arrependimento. Abra sua boca em oração. Abra seus ouvidos para o meu sussurro. Abra as janelas da sua alma para que o meu vento possa soprar em todo lugar estagnado. Abra cada cômodo da sua vida interior que você manteve fechado por medo ou vergonha. Abra os altares que foram abandonados. Pois eu lhes digo, no momento em que vocês se abrirem para mim, todo o plano do inimigo desmoronará como uma estrutura construída sobre a areia. Muitos tentaram proteger seus lares por meios mundanos, alarmes, fechaduras, sistemas, estratégias, mas ainda assim, estou sob invasão espiritual, porque a verdadeira segurança não vem de invenções humanas. A verdadeira segurança flui da presença do Senhor. Quando sou acolhido, torno-me o fogo ao redor da sua morada. Torno-me o sentinela que guarda a sua noite. Torno-me a muralha que nenhum inimigo pode escalar. Torno-me a voz que dissipa a confusão e a cobertura que o protege quando o perigo surge. Filho ou filha, a data que mencionei é um marco de misericórdia. Não é para te aterrorizar, mas para te alinhar. É um chamado à prontidão. É um convite, pois há eventos se desenrolando no reino espiritual que se espalharão para o reino natural com maior intensidade. Tempestades de confusão estão se formando, ondas de engano estão se elevando, o espírito do medo está à espreita, e muitos cairão sob seu peso, porque não se fortaleceram em mim. Mas para aqueles que acatam o meu aviso, para aqueles que abrem seus lares e corações ao meu espírito, a minha proteção os envolverá. Você verá nas Escrituras que, quando o meu povo obedeceu à minha voz, nenhum inimigo pôde subjugá-lo. Quando Josué marchou ao redor de Jericó, em obediência, as muralhas impossíveis caíram. Quando Gideão confiou a mim apenas 300 homens, eu derrotei um exército que parecia invencível. Quando Josafá buscou a minha face, eu fiz o inimigo se voltar contra si mesmo. Quando Pedro foi preso, a igreja orou, e eu enviei um anjo para abrir o portão de ferro que nenhum humano conseguia abrir. Estou lhe dizendo, filho, os perigos que você teme não são físicos, mas espirituais. O inimigo busca entrar nos lares por portas espirituais escancaradas, por meio de palavras descontroladas, por meio de antigas feridas, por meio de espíritos sussurrantes de acusação, por meio de entretenimento mundano que carrega trevas de forma sutil, por meio de relacionamentos que o ou a afastam de mim, por meio da preocupação constante que drena suas forças. Mas hoje eu falo com você, chamando-o ou a fechar todas as portas que o inimigo usa e abrir a única porta que traz vida, a minha voz. Eu conheço a inquietação que entrou em sua casa. Eu conheço o peso invisível que tenta se instalar na atmosfera. Eu conheço os conflitos que parecem surgir do nada. Eles não são aleatórios. Esses são sinais de que o inimigo está testando limites. Mas você deve lembrá-lo de que sua casa não lhe pertence, seu ambiente não lhe pertence, sua família não lhe pertence. Você deve reivindicar seu território espiritual. Abra as Escrituras em sua casa. Declare a minha palavra em voz alta. Deixe o louvor preencher seus cômodos. Deixe a oração ocupar suas manhãs. Deixe a oração ocupar suas manhãs. Deixe a adoração invadir suas noites, porque a escuridão não pode coexistir com a minha luz. Quando você se abre para mim, eu preencho sua casa com uma paz que o inimigo não pode roubar, com uma clareza que o inimigo não pode distorcer, com uma força que o inimigo não pode quebrar. Não espere até 27 de novembro para entender a urgência. O aviso é dado para que você esteja à frente do ataque, não atrás dele. A data é o ponto de virada, é o momento da exposição. É quando eu revelarei o que estava oculto. Alguns verão avanços, outros verão a verdadeira face do inimigo que age silenciosamente. Mas aqueles que abriram seus portões espirituais para mim não serão abalados. Filho ou filha, lembre-se da minha advertência a Caim. O pecado está à espreita à sua porta, desejando dominá-lo ou dominá-la. Mas você deve dominá-lo. Falo algo semelhante a você hoje. O inimigo deseja entrar, mas você deve negar-lhe essa entrada por meio da obediência e da intimidade comigo.
Lembre-se da parábola das virgens prudentes e insensatas. 5 mantiveram suas lâmpadas acesas, 5 deixaram que as suas se apagassem. A porta foi aberta somente para aquelas que estavam preparadas. Nesta hora, a preparação é fundamental. Você não pode se dar ao luxo da negligência espiritual. Você não pode se dar ao luxo de se desviar. Você não pode se dar ao luxo de adiar a obediência. Quando digo que sua casa não é segura, estou lhe dizendo que a preguiça espiritual cria brechas para o inimigo atormentar. Mas quando digo abra, estou chamando você a abri-la para o meu espírito, pois onde o meu espírito habita, nenhum mal pode permanecer. Abra sua casa para a luz, e toda a escuridão oculta será exposta e expulsa. Abra sua casa para a minha paz, e toda a tempestade turbulenta se curvará. Abra sua casa para a minha autoridade, e toda força atacante ruirá. Abra sua casa à minha presença, e eu a protegerei de maneiras que você não pode imaginar. Esta hora exige seriedade de espírito. Esta hora exige sensibilidade. Esta hora clama por corações puros, mentes vigilantes e vontades entregues, pois estou agindo rapidamente e despertando o meu povo para realidades que eles ignoraram. Muitos dormiram diante dos avisos, mas eu os estou despertando através da minha palavra para vocês. Não temam o que está por vir, temam apenas perder minhas instruções. Aqueles que se apegam a mim permanecerão firmes. Aqueles que me obedecem caminharão em vitória. Aqueles que confiam em mim verão minha mão agir. Você pergunta: Senhor, o que devo abrir? Abra sua Bíblia, abra seu discernimento, abra seu altar, abra seu arrependimento, abra sua consciência, abra a atmosfera do seu lar, abra todo lugar que esteve fechado à minha voz, abra suas janelas ao meu vento, e deixe o ar viciado da complacência ser soprado para fora. Estou preparando meus filhos para uma mudança, e vocês precisam estar prontos. Agora escutem com atenção, filhos. No dia 27 de novembro, uma revelação espiritual começará, e aqueles que abriram a porta para mim não serão pegos de surpresa. Aqueles que se alinharam a mim caminharão sob proteção sobrenatural, mas aqueles que permanecerem indiferentes sentirão o abalo. Guardem minhas palavras hoje, não com medo, mas com reverência. Meus filhos, escutem com atenção, pois eu os conduzirei às profundezas da minha palavra e revelarei a vocês as passagens bíblicas que refletem o aviso que lhes dei. Pois nada do que eu digo vem sem um padrão nas Escrituras, nada vem sem uma sombra do passado apontando para o que estou fazendo no presente. Quando os aviso de que seu lar não estará mais seguro, a menos que o abram para mim, estou lembrando-os de verdades escritas desde os tempos antigos. Estou chamando vocês a se lembrarem de como a segurança foi preservada ou perdida com base na obediência, no discernimento e na condição do coração. Cada história que vocês leram na minha palavra não é apenas história, é uma revelação viva para o momento em que você está. Considere os dias de Noé, quando o mundo havia virado as costas para a justiça. A violência assolava a terra, a maldade era valorizada e a imoralidade era celebrada. O lar de Noé não era seguro por causa do mundo ao seu redor. Contudo, tornou-se seguro porque ele abriu seu coração à minha instrução. Quando lhe ordenei que construísse a arca, ele abriu a porta da obediência, e por meio dessa porta, eu preservei não apenas ele, mas toda a sua família. O mundo exterior estava desmoronando sob o julgamento, mas o lar construído sobre a submissão à minha voz permaneceu inabalável. Compreenda isto. A arca não era especial por causa de sua estrutura. Era especial porque a minha palavra a construiu. Seu lar se torna seguro somente quando a minha instrução se torna seu alicerce. Observe novamente a noite da Páscoa no Egito. A morte se espalhava pela terra, mas as casas cobertas pelo sangue permaneceram intactas. Por quê? Porque abriram suas portas à obediência, mesmo sem compreenderem completamente o que estava por vir. Seguiram exatamente a minha instrução. Aplicar o sangue, permanecer em casa, manter a lâmpada acesa, aguardar o meu movimento, e por causa disso, o destruidor não pôde entrar. Se alguma família tivesse se recusado a obedecer, sua casa teria se tornado insegura, não porque eu desejasse sua destruição, mas porque a segurança vem pela submissão. Eu não disse, tranquem suas janelas ou fortaleçam suas portas. Eu disse,
façam como eu ordeno, pois a obediência constrói um muro mais forte do que qualquer proteção física. Considerem Raabe e Jericó. Sua cidade estava condenada, seu ambiente estava repleto de perigos. Contudo, sua casa se tornou o lugar mais seguro de toda a cidade, porque ela abriu sua porta aos meus servos. Ao acolher os espiões, ela se alinhou aos meus propósitos. Ela amarrou o cordão escarlate em sua janela, em obediência à instrução dada. E tudo dentro de sua casa foi preservado enquanto tudo do lado de fora desmoronou. Sua casa se tornou segura, porque ela abriu seu coração à fé, mesmo enquanto o resto da cidade se afogava no medo. Pensem em Ló e Sodoma. Os anjos vieram avisá-lo, dizendo que a destruição era iminente. Sua casa se tornou insegura, porque ele escolheu habitar em uma cidade repleta de maldade. Mas a minha misericórdia estendeu a mão para o resgatar. Mesmo nesse aviso, revelei um padrão. O lar torna-se inseguro quando o compromisso se torna confortável. Sua esposa olhou para trás porque seu coração ainda estava preso ao lugar de onde eu a chamava para sair, e sua vida passou do movimento à paralisia. Compreenda isso profundamente. Aquilo a que seu coração se apega determina se seu lar permanece de pé ou cai. Veja também a viúva em 2 Reis 4, cujos filhos estavam prestes a ser levados por credores. Seu lar era inseguro porque a escassez havia tomado conta de sua vida. A dívida era um inimigo espiritual que ameaçava sua família. Contudo, quando ela clamou ao meu profeta, quando abriu sua casa para o milagre, multipliquei seu óleo e quebrei a maldição da escravidão sobre sua casa. O milagre começou não quando o profeta entrou, mas quando ela obedeceu à instrução. Feche a porta atrás de você e derrame o óleo. Seu lar tornou-se nela. Considere a arca da aliança repousando na casa de Obed-Edom por 3 meses. Sua casa se tornou o lugar mais seguro de Israel, porque ele acolheu a minha presença. Enquanto outros temiam a minha santidade, ele a abraçou. Minha presença trouxe bênção, proteção e abundância a tudo o que ele possuía. Esta é a minha mensagem para você. Quando você abre sua casa para a minha presença, tudo o mais em sua vida se alinha sob a minha proteção. Pense em Ezequias, cujo lar e reino estavam ameaçados pelo rei assírio. Senaqueribe se vangloriou, ameaçou e tentou intimidá-lo. Contudo, Ezequias abriu a carta de ameaça na minha presença. Ele trouxe o perigo para a minha corte, porque ele abriu seu coração diante de mim. Enviei um anjo que derrotou seu inimigo. Seu lar foi protegido não pelo poder militar, mas por transformar seu medo em fé. Lembre-se de Josafá, cercado por exércitos poderosos demais para serem derrotados. A ameaça era avassaladora, mas quando ele abriu sua nação à oração, quando disse: "Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para ti", enviei confusão ao acampamento inimigo. Seu lar, seu reino e seu povo permaneceu ileso porque abriu a porta certa na hora certa, a porta da adoração. Quando a adoração se eleva, o inimigo cai. Pense novamente em Elias e na viúva de Sarepta. Sua casa era insegura porque a fome estava destruindo tudo. Contudo, quando ela abriu a porta para o meu profeta e lhe deu o último pedaço de sua refeição em obediência, entrei em sua casa com provisão sobrenatural. Sua farinha não acabou, seu azeite não secou, e mesmo quando a morte entrou e tentou roubar seu filho, eu restaurei a vida. Onde a minha palavra é bem-vinda, a morte perde sua autoridade. Veja Daniel na Babilônia. Sua casa na cova dos leões era insegura no plano natural, mas porque ele abriu suas janelas em direção a Jerusalém e orou, fechei a boca dos leões. Sua segurança não veio de evitar o perigo, mas de me convidar para o meio dele. Quando você abre seu coração para mim em oração, nenhum leão pode tocá-lo. Pense em Paulo e Silas na cela da prisão. O ambiente deles era hostil. Sua morada naquela noite era composta de correntes e pedras frias, mas eles abriram a boca em louvor. Quando o louvor se eleva, os alicerces da escravidão tremem. As portas da prisão se abriram de repente, não porque eles empurraram, mas porque adoraram. Seu lar se torna seguro quando a atmosfera está repleta de louvor, pois o louvor convida o meu trono para o seu quarto. Veja o caso de Jó. Seu lar se tornou inseguro
quando a cerca ao seu redor foi removida por um tempo, mas não perca a lição. Sua segurança sempre esteve alicerçada em sua reverência a mim, sua adoração, sua devoção, sua entrega construíram um muro espiritual ao redor de sua vida, e embora ele tenha suportado um período de provação, eu restaurei e multipliquei tudo o que ele havia perdido. O inimigo pode desafiar seu lar, mas não pode derrubar o que eu estabeleci.